Sabe aquela sensação, aquele nó no estômago quando a gente percebe que precisa ter aquela conversa? Não importa se é para pedir um aumento, terminar um relacionamento ou até confrontar um amigo, esse pavor é praticamente universal. E é aí que a gente fica preso nesse dilema, né? Porque, por um lado, se a gente evita a conversa, bom, aí vem aquela sensação de injustiça, o ressentimento vai crescendo e o problema só vira uma bola de neve. Mas, por outro lado, se a gente encara, o medo bate. O risco de magoar alguém, de ser rejeitado, de, quem sabe, até estragar a relação de vez. Parece um beco sem saída. Essa metáfora do livro é muito poderosa. Pensa bem, não importa o cuidado que se tem ao jogar uma granada, ela vai causar algum dano. Tentar ser só diplomático muitas vezes não adianta, porque o problema já é a própria mensagem. Então, beleza. Como é que a gente escapa dessa armadilha? A ideia aqui é justamente desconstruir o que de fato acontece numa conversa difícil. A gente vai passar pela estrutura secreta dela, mergulhar fundo nas 3 conversas que estão rolando ao mesmo tempo, a do que aconteceu, a dos sentimentos e a da nossa identidade. E aí, no final, vamos ver como transformar isso tudo numa conversa de aprendizado. Ok, vamos começar. A grande sacada aqui é que o que a gente vê e ouve na superfície, bom, isso é só a pontinha do iceberg. A verdade é que toda conversa difícil não é uma só, mas sim 3 conversas diferentes acontecendo tudo ao mesmo tempo. E quais são elas? Primeiro, a conversa sobre o que aconteceu. Basicamente é sobre os fatos. Quem está certo, quem está errado. Depois, vem a conversa dos sentimentos, que lida, claro, com todas as emoções envolvidas. E por fim, a conversa da identidade, que é aquela conversa interna sobre o que essa situação toda diz sobre nós mesmos. Certo, vamos focar na primeira conversa, que é a mais óbvia, a mais comum, a do o que aconteceu. É aqui que, geralmente, a coisa vira uma batalha. Uma batalha sobre quem tem a verdade, qual foi a intenção do outro e, claro, de quem é a culpa. E o primeiro grande erro que a gente comete aqui é o que chamam de suposição da verdade. A gente entra na conversa com aquela certeza. Eu estou certo, a outra pessoa está errada. Só que conversas difíceis quase nunca são sobre fatos objetivos. Elas são sobre percepções, sobre como cada um interpreta esses fatos. O segundo erro clássico é a invenção da intenção. A gente acha que sabe por que a outra pessoa fez o que fez. E o pior é que quase sempre a gente assume a pior intenção possível. Mas a verdade é que as intenções dos outros são invisíveis para nós. A gente só inventa uma história sobre elas. E por último, a gente cai na armadilha de focar na culpa. Ficar procurando um culpado só impede a gente de entender o que de fato aconteceu. A mudança de verdade só começa quando paramos de apontar o dedo e começamos a entender como cada um contribuiu para a situação chegar onde chegou. Dá para imaginar isso como uma escada. 2 pessoas podem começar no mesmo degrau, observando os mesmos fatos, mas cada uma sobe a sua própria escada de interpretações e chega em conclusões completamente diferentes. No fim, cada uma tem a sua própria verdade. Agora, vamos para a próxima camada, aquela que a gente geralmente tenta ignorar, mas que, na real, é o coração de todo o conflito, a conversa dos sentimentos. Eu adoro essa citação. Ela resume tudo perfeitamente. Os sentimentos não são só um ruído de fundo, eles são o ponto central. Tentar discutir tudo na base da lógica, sem tocar nas emoções, é ignorar o que realmente importa ali. Porque, vamos ser sinceros, não dá para esconder. Mesmo que a gente não fale sobre os sentimentos, eles não desaparecem. Eles vazam de alguma forma, no tom de voz, na linguagem corporal, naquela tensão que fica no ar, e isso, claro, só piora tudo. E agora, chegamos na conversa mais pessoal e muitas vezes a mais difícil de todas. A conversa que a gente tem com a gente mesmo. Uma conversa difícil pode apertar nossos botões mais sensíveis, nossas inseguranças mais profundas. Ela pode desafiar a imagem que temos de nós mesmos, fazendo a gente se questionar: será que eu sou competente? Será que sou uma boa pessoa? Será que eu mereço afeto? E é exatamente aí, quando a nossa identidade se sente ameaçada, que a gente perde o equilíbrio. Vem aquela onda de ansiedade, de pânico, ou a gente simplesmente não consegue mais pensar com clareza. É por isso que essas conversas podem ser tão devastadoras. Elas estão mexendo com a nossa percepção de quem somos. Então, chegamos a ponto crucial. Agora que a gente entende essas 3 conversas rolando em paralelo, como é que a gente sai de uma batalha e vai para algo que seja de fato produtivo? E aqui está a grande virada de chave. De um lado, tem a batalha de mensagens, onde o objetivo é só convencer o outro, e o foco em achar um culpado. Do outro, a conversa-aprendizado,
onde o objetivo muda completamente. Passa a ser entender, o foco sai da culpa e vai para a contribuição. E os sentimentos? Eles deixam de ser um problema e passam a ser a chave da questão. É essa mudança fundamental de propósito. O objetivo deixa de ser provar um ponto, de ganhar a discussão. O objetivo passa a ser a aprender. É ter a curiosidade de explorar a história do outro e, ao mesmo tempo, compartilhar a sua com clareza, para que juntos possam encontrar uma solução. E para fechar, fica aqui uma ideia para a gente pensar. E se, em vez de algo para a gente temer, ter uma conversa difícil for, na verdade, um sinal de um relacionamento forte, de um relacionamento saudável, uma oportunidade não de destruir, mas sim de construir mais confiança e mais entendimento? O que mudaria se a gente passasse a ver essas conversas não como uma ameaça, mas como um convite?